Ora viva, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cianuque Monteiro e você está no canal Teólogo Cianuque Monteiro. E hoje estou aqui para abordar o assunto de momento. E esse assunto está relacionado à minha reação a esta afirmação que fez o jovem profeta Mauete. A live tem como tema: e esse negócio da aliança com Deus, como é que fica? Qual é a explicação que nós damos sobre esse negócio de aliança com Deus? Fiz uma postagem, muitas pessoas também fizeram postagem sobre este assunto. Primeiramente, olha, está aí o Jonas Kiala, seja bem-vindo. Jonas Kiala que diz: estou conectado, pastor. E como é que está o som, Jonas? Manda aí o seu feedback. Bem, primeiramente temos aí na imagem de hoje o jovem profeta José Mauete, ele que agora foi empossado como o responsável máximo da Igreja MER, recebeu a pasta do seu pai, mas o que eu gostaria de começar é falando sobre afirmações anteriores que o jovem Mauete tem feito nas redes sociais. Nós já reagimos a um post que ele havia feito, onde ele havia falado. Quem lembra da Rebeca? Aquela Rebeca lá, aquela Rebeca é uma feiticeira. Vocês lembram desse post, dessa reação que nós tivemos, que nós fizemos? Então, só nessa afirmação que este jovem profeta fez sobre uma personagem bíblica e, por sinal, esposa de um patriarca, do qual Jesus descende, mostra a irreverência, a falta de temor do jovem profeta. Porque quando eles conhecem aquela Rebeca, aquela da Bíblia lá, aquela foi uma feiticeira. Então isso já demonstra não só a falta de conhecimento, isso demonstra, primeiro, falta de conhecimento, depois, falta de temor e depois um descaso com personagens de suma importância que Mateus fez questão, embora não de forma direta, porque ele vai dizer Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, mas vai falar o marido gerou com quem? De Rebeca. É uma personagem importante na genealogia do próprio Jesus Cristo. Então estou a buscar aqui os dizeres anteriores do jovem que faz essa afirmação, que é o assunto que eu vou abordar hoje. Depois desta afirmação, houve uma outra afirmação que aqui não recai só sobre ele, mas recai sobre esta elite de jovens pastores da nova geração que comecei a falar ontem. Ele aparece num vídeo a dizer: vocês estão cheios de conhecimento, mas não têm dinheiro. Se vocês repararem, o discurso deste jovem Mauete é o mesmo discurso que traz agora o BM Samuel, que diz que eu posso trazer termos da Umbanda ou do Candomblé. Não são vocês que me trazem, que me põem comida à mesa. Eu tenho meu dinheiro, eu viajo quando quero. Eu tenho meu dinheiro. Então, esse pensamento que os jovens, estes jovens da nova geração de profetas, apóstolos, pastores, bispos, pastores presidentes, estes novos da nova geração, estes jovens, trazem esse entendimento, o que eles chamam de ministério de excelência, dizendo que você pode ter muito conhecimento, mas se você não tiver dinheiro, então você
é um feiticeiro e nem posso te ouvir. Esse tipo de afirmação rompe e leva por água abaixo todos os apóstolos, o próprio Jesus Cristo, que embora sendo Deus, dono de toda a riqueza, do ouro e da prata, se fez pobre. Os próprios apóstolos que abdicaram. Obrigado, Jonas, que ela que disse o som está no ponto, pode avançar, estamos com cadernos e lapiseira, que bom que está com o caderno e lapiseira. Então, é importante, chegou também o Albino e diz, estamos em linha, mestre, que bom. Estou aqui a fazer um reparo nos dizeres do jovem Mauete Júnior, ele que diz que quem tem conhecimento, mas não tem dinheiro, automaticamente ele vai condenar Pedro. Pedro certa vez chegou a Jesus e disse, mestre, eis que tudo deixei para te seguir. Pedro havia deixado o barco, pesca, as redes, eis que tudo deixei para te seguir. E Jesus Cristo disse, foi uma lamentação, e Jesus Cristo disse, na verdade te digo que não há quem tenha deixado pai, mãe, filhos ou qualquer coisa, que não há de receber tantas vezes mais nesta vida e no porvir. Não pensem que Pedro morreu rico, mas será que a promessa de Jesus foi mentira, falhou, que disse que vai receber tantas vezes mais nesta vida? Então é isso que os jovens, quando jovens ouvem Jesus a dizer que receberá tantas vezes nessa vida e no porvir, imaginam logo dinheiro. Isso é o que a teologia da prosperidade estragou os jovens da Angola. E a maioria entrou nesse sistema profético, isso são duas coisas, ter povo e dinheiro. Um Elias que só trabalhou com Eliseu, na mentalidade dos jovens angolanos, é um fracassado, um gatado, um arranhado, como diz um amigo. Paulo Baltazar diz arranhado. Mas foi um único homem jovem que ele formou, bem formado, que mudou o contexto histórico de uma nação. Então, para verem que nem sempre a quantidade determina a eficácia do trabalho para Deus. Então, esse jovem disse que quem tem conhecimento, mas não tem dinheiro, está mal. Essa é a mentalidade dos jovens angolanos. Por isso, a maior parte dos jovens em Angola que estão a liderar a igreja entraram no profetismo, fazem trabalho de noite, enterram animais mortos, chamamos altares, mas no púlpito das suas igrejas, para crescer. Eles só querem crescimento. Quer dizer, com mais o problema da fome que nós vivemos, nos países africanos, nos países pobres, então você encontra aí que esse é o grande problema que você encontra dos jovens que estão a liderar a igreja. Agora, hoje, você vê essa afirmação, e aí já vou explicar, porque as pessoas pensam, mas vocês também se metem com os outros, vocês vêm defender, tem que ter aliança, mas isso tudo é para falar em aliança. Então, é bom que vocês saibam que para isso serve o teólogo, para isso serve a teologia. Vocês angolanos não estão preparados para essa conversa, e aqui no Brasil o que tem demais é reates, é pessoas reagindo à afirmação pública de um pregador, de um pastor, de um teólogo, e de boa, ainda se encontram para o debate. Em Angola já levam tudo no desafio, tudo se leva a mal, como nós dizemos, se leva a mal. Então, esse é um dos grandes problemas. Então, essa é a afirmação. Aí está o Michel da Costa, teólogo Sanuco Monteiro, faço isso com muito prazer, mas não sei como fazer. Ensina-me o que faço ainda agora, teólogo. Como fazer o quê? Não entendi. Faz o quê? Como fazer o quê? Queres fazer o quê? Partilhar é só partilhar. Mencionar é só você escrever o nome dos teus amigos, vais mencionar. Qual é o grande problema desta afirmação aí? Aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador não quer dizer que tens uma aliança com Deus. Os jovens angolanos leem esse texto, eles veem, mas qual é o mal? Qual é o mal? Não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Qual é o mal? Mas a Bíblia fala de pessoas que fizeram aliança com Deus. Repare que eu não estou aqui a dizer que a Bíblia não fala de alianças que as pessoas fizeram com Deus. O próprio Deus fez aliança com pessoas na Bíblia. O que é uma aliança?
O que é uma aliança? É um pacto. É um acordo entre duas pessoas. Quem é casado tem aliança com a sua esposa, eu tenho aliança com a minha esposa. Aliança não é isso que está no meu dedo. Isto é o símbolo da aliança. Isso é um anel que simboliza a aliança. Aliança é um pacto. Aliança é intangível, você não pode observar, você não pode ver. E o pastor que está aí na celebração da cerimônia pergunta: o que é que você tem? Você ama fulano? Amo fulano? Sim, amo. Você jura? Eu juro, prometo. Essa aqui é aliança, essa promessa, esse juramento é aliança. E ele pergunta: o que é que você tem para dar a ela como símbolo desta aliança, deste pacto, deste juramento? Eu disse: eu trouxe um anel. Então, quando alguém olha para mim, essa aliança, porque se eu andar, ninguém vai saber que o senhor nunca tem aliança com a Esmeralda, que o Hugo tem aliança com a Tírcia. Se eu vou falar Hugo, não vou falar que o Israel não errar a dama do Israel. Vocês estão a entender isso? Então, ninguém vai saber, porque não está escrito na cara. Mas quando as pessoas olham para essa anel que recebeu o próprio nome de aliança, sabem que não, esse homem tem aliança com uma mulher, onde prometeu fidelidade. Então, na Bíblia, Deus fez aliança com pessoas. Deus fez aliança com Adão, e Deus deu responsabilidade a Adão para cuidar do jardim. Deus fez aliança com Noé, Deus prometeu, deu o sinal do arco-íris, fez uma aliança prometendo que nunca mais destruiria a terra com água, como foi o dilúvio, e como símbolo dessa aliança tem aí o arco, que nós chamamos de arco-íris, que sempre que vermos, devemos nos lembrar dessa promessa de Deus. Deus chamou Abraão e fez aliança. Olha aí, o servo desconhecido já comentou, ele disse: sim, eu tenho aliança com Julieta, minha esposa. Exatamente, mas essa aliança é algo intangível, é algo que não se pode observar, mas é algo que é real. E tem algo no teu dedo e as pessoas notam que você tem aliança com a Julieta, então você é o Romeu. Então, voltando aqui ao assunto que eu estou aqui a abordar, então, para vocês verem que Deus fez aliança com Abraão, Deus fez promessas a Abraão, não tinha por quem Deus jurasse, Deus jurou por si mesmo. Deus fez aliança com o povo de Israel através de Moisés, no Monte Sinai. O povo fez aliança, Deus fez aliança com o povo. Estou a dar exemplo de alianças que o próprio Deus fez com o povo, mas também na Bíblia nós temos aliança que pessoas de forma individual estabeleceram com Deus. Jacó fez uma aliança, fez um pacto com Deus. Jacó disse: olha, Senhor, se você me abençoar assim, assim, se o meu irmão que está com muita ira de mim não me fizer mal assim, eu prometo, dou a 10ª parte de tudo aquilo que vier nas minhas mãos, que é o dízimo. Então, antes do dízimo ser lei, fazer parte da aliança sinaítica ou do Sinai, sinaítica. Tá aí. Vuvu disse: sim, aliança é um acordo, um pacto. Exatamente. Inquebrável. Quando digo inquebrável, quer dizer que vocês fazem um acordo de não quebrar. Por isso é que quando alguém comete adultério, quebrou a aliança. E por isso é que Deus chamou o profeta Oséias e falou de pegar uma mulher que era da prostituição para simbolizar essa aliança com Israel. A mulher volta e Deus fala: vai buscar. Mas é para simbolizar o quê? Para simbolizar essa aliança quebrada com o povo, que quando o povo vai para a idolatria, porque na aliança está escrito: não terás outros deuses. Existe politeísmo, que são vários deuses, crença de vários povos, vários deuses. Entre vocês não haverá outros deuses. Se vocês andarem assim, eu serei com vocês, vossos inimigos vão vir por um caminho, vão ir por 7. Mas se vocês quebrarem, muitas coisas que os judeus viveram, as deportações, os exílios, os castigos, as escravidões, são fruto da quebra da aliança com Deus. Falei aqui de pessoas, o Jefté fez uma aliança. E é importante vocês saberem que quando uma pessoa toma a iniciativa por si mesma de fazer uma aliança com Deus,
ou uma promessa, não significa que automaticamente Deus concordou com aquilo, porque muitas pessoas pegam esse texto de Jefté, da filha, de sacrificar filho, e querem acusar a Deus. Uma coisa é eu tenho que fazer minha aliança da minha cabeça, da minha mente, se eu acontecer isso, eu vou fazer isso. Não significa que Deus aprovou, nem que Deus pediu que eu fizesse. Então, aqui é importante dizer, uma pessoa pode fazer uma aliança com Deus. Quando digo aliança com Deus é como? Por exemplo, se a aliança é um acordo, é um pacto, eu posso dizer o seguinte: Deus, eu faço um acordo contigo, no sentido de que se eu me ajudar a ir para o Brasil, eu vou ser fiel, assim, 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 eu vou trabalhar nas missões, assim, 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 assim. É um acordo que eu faço com Deus. Mas as alianças todas do Antigo Testamento, por isso é que nós chamamos de Antigo Testamento, essas alianças do Antigo Testamento que eu fui falando aqui, apontaram todas para uma aliança superior. É aqui onde o jovem Mauete entra em problema, porque ele reduz essa aliança superior. Vocês estão entendendo? Para vocês que dizem que vocês estão se meter com outro, com os outros, aqui estou a ver o texto, não estou a ver. Por isso que eu disse, os jovens em Angola precisam aprender, por isso é que eles olham um texto que é uma grande ofensa, um grande disparate, e não vê mal nenhum, porque eles não aprenderam ainda. E quando nós estamos a nos propor ensinar, corrigir, redarguir, como diz Paulo para Timóteo, não significa que estamos armados que sabemos. Não, estamos a ver o perigo do ensinamento, do veneno que vocês estão a partilhar com as pessoas. As alianças do Antigo Testamento apontam para a aliança superior. Para mais informação, vocês têm que ler Hebreus. O autor aos Hebreus escreveu para incentivar o povo judeu que se converteu ao cristianismo, não aqueles judeus que permaneceram no judaísmo. Porque para os judeus que permaneceram no judaísmo não existe Antigo Testamento. Existe apenas o pacto que Deus tem com eles. Nós falamos de Novo Testamento porque nós somos cristãos e entendemos que no Sinai foi feito um testamento selado com... esse nome não pode se falar no Facebook, se restringe. Mas vocês já sabem, aquele líquido vermelho que sai das nossas veias, selado com aquele líquido dos animais. E outra aliança no Calvário. No Calvário, aquilo que Jesus fez não é só morrer na cruz. Aquilo é um pacto, aquilo é uma aliança. Essa aliança quem fez é Jesus Cristo com o Pai. Que essa aliança é superior à aliança mosaica, sinaítica. É superior à aliança de Moisés, selado com sangue de animais. E o autor aos Hebreus vai dizer que esse é Cristo. Vocês que querem voltar lá no judaísmo, porque eles estão a vos pressionar, porque os judeus diziam que quem se converte ao cristianismo está a se converter a um outro Deus. E quem está no meu canal do YouTube vai encontrar um vídeo onde eu refuto uns rabinos do judaísmo que dizem que o Deus do judaísmo não é o Deus do cristianismo. O Deus dos judeus é o Deus dos cristãos. Mas o autor aos Hebreus já começa explicando para eles que, olha, o mesmo Deus que antigamente falou aos pais, quem os pais? Os ancestrais. Os africanos gostam muito desse termo, os ancestrais. O mesmo Deus que antigamente falou aos nossos ancestrais através dos... Nossos ancestrais, não falar judeu. Os ancestrais através dos profetas. É este mesmo Deus que agora nos fala por intermédio do Filho. E o autor aos Hebreus começa a mostrar a superioridade de Cristo. Ele começa a dizer que Moisés fez aliança e foi assistido por anjos. Esse Cristo é superior aos anjos. Onde vocês querem voltar? Ele é superior aos anjos. A qual dos anjos jamais Deus disse, tu és meu filho, hoje te gerei? Mas do filho diz, o teu trono, ó Deus. O pai chama o filho de Deus. O teu trono subsiste para todo sempre. E você vai reinar até que coloque os teus inimigos por cabelos ou por estrado dos teus pés. Cristo não é apenas superior aos anjos, Cristo é superior ao sacerdote, ao sumo sacerdote. Estava o chefe dos sacerdotes, o sumo sacerdote, que entrava no lugar santíssimo uma vez por ano para espiar o pecado do povo com aquele líquido precioso dos animais. Ele não precisou entrar com líquido precioso dos animais. Ele entrou com seu próprio sangue. Vamos falar. O Facebook tem que também que nos aturar. Eles pensam que é uma expressão de violência. Vocês estão a entender isso? E ele diz, Cristo é
superior aos anjos, Cristo é superior ao sacerdote, Cristo é superior a Moisés. Moisés que é o maior profeta do Antigo Testamento, por isso quando ele falece, Deus ocultou o seu corpo para que ele não fosse venerado, idolatrado. Esse Cristo é superior. Olha, lembra em João 8, Jesus diz, ora, falou para os judeus, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o servo, quem é o filho? O autor aos Hebreus diz, ora, Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, mas Cristo é como filho. Ora, o filho é superior a Moisés. É superior aos anjos, é superior ao sumo sacerdote, é superior a Moisés. O pacto ou aliança que Cristo fez é superior à aliança do Antigo Testamento. Que vocês viram no Sinai, com trovões, com com aquilo. Quem tocasse no monte, nem mesmo que fosse animal, perderia a vida. Mas vocês têm acesso. Hoje vocês têm acesso por causa de Cristo. Então quando ele diz aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não quer dizer que você tem alguma aliança com Deus. Porque aceitar Cristo como Senhor e Salvador é menos importante que você fazer uma aliança com Deus. A aliança que Cristo fez na cruz do Calvário com Deus é a aliança de todas as alianças, é a aliança superior. Quem aceita Cristo, aqui tem uma discussão soteriológica, porque entre os teólogos, os calvinistas dizem que ninguém aceita Cristo. Cristo é que te aceitou. Eu não estou entrando ainda nessa discussão. Diz, Cristo te aceitou, porque eles dizem que você não, eles já que você é morto espiritualmente, o morto não aceita nada. A salvação e a graça te é imposta. Vocês estão a entender isso? Isso não vem de ti, é dom de Deus. Essa é a interpretação calvinista. A interpretação arminiana é: o que não vem de nós, que é dom de Deus, é essa que é a salvação, a graça salvífica. Não vem dos homens para que ninguém se glorie. É uma dádiva, um presente de Deus. Mas essa salvação, dessa obra vicária, dessa obra redentora de Cristo na cruz, que é a superior aliança, a não ser que vocês são judaizantes, são judeus. Para o judeu, a aliança de Cristo, os judeus que não são messiânicos, que continuam no judaísmo tradicional, que este é um impostor, um jovem lá, judeu de facto, mas que... Você está a entender? Não tem importância nenhuma para eles. Eles continuam com a Torá, que nós chamamos Pentateuco, e com a Tanakh. Tanakh é o que nós chamamos Antigo Testamento. Eles não chamam Antigo Testamento, chamam Tanakh. Tanakh é a Torá, que são o livro de Moisés, os escritos e os profetas. Jesus disse, as leis, os escritos e os profetas. A Torá, Ketuvim e Neviim. O Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, que é a Tanakh para os judeus. É a Bíblia dos judeus, sem o Novo Testamento. Nós temos o Novo Testamento. Então, quando você aceita Jesus na tua vida, porque você dá resposta à salvação, eu não acredito que a salvação é imposta, mas você crê. Vamos, irmãos, que devemos fazer para ser salvo? Creia. Sim, eu creio. Eu respondo à oferta de Deus. Logo, eu sou justificado. O que é a justificação? A justificação é o ato pelo qual Deus anula os teus pecados, as tuas culpas dos teus pecados, pelos méritos não teus, pelo mérito de Jesus. Então a justiça de Jesus te é imposta. Aí sim, a justiça te é imposta porque você creu. Você está entendendo? Você creu, então isso chama justificação. E além de você ser justificado, você é regenerado. Regeneração é aquilo que Jesus falou a Nicodemos, tem que renascer. É born again, in English, born again. Em português, nascer de novo. O novo nascimento. Então, vê os benefícios de aceitar Cristo. Você é justificado, você é regenerado, você é redimido. Ou seja, Jesus te comprou. Além de seu pecado ser anulado, o pecado passa a não ter poder sobre você. Agora você, para pecar, você decide. Antigamente você não decidia, você era escravo, como escreveu Martinho Lutero. Nascido escravo. Agora você decide. Agora você, Paulo diz que pecaremos. Não, de modo nenhum. Porque você recebeu o Espírito Santo.
Tirarei de vocês o coração de pedra, porém o coração de carne, porém vos o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos. Agora você consegue andar nos estatutos de Deus. E Paulo diz, bendito é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção nos locais celestiais em Cristo Jesus. Você está dentro dessa aliança, você tem todos os benefícios. Agora, a teologia da prosperidade e o movimento neopentecostal trouxeram essa falácia de você ter que fazer, que olha, o facto de, eu já aceitei Jesus Cristo, o quê? O facto de você ter aceito Jesus como teu Senhor e Salvador não quer dizer nada. Você tem que vir fazer aqui aliança, quer emprego, tem que fazer uma aliança, cumbu no envelope, din-din, l'argent, queres casar? Vamos fazer um pacto, vamos fazer uma aliança. É isso que esses jovens estão a fazer no chamado sacerdócio, essas alianças. O que está ensinando quando ele fala aliança? É você criar um propósito na igreja, dar envelope. Qual universal levou aí? Dar envelope e você dizer que, olha, você quer emprego? Vamos entrar numa aliança. Você quer casar? Vamos entrar numa aliança. Você quer o quê? Quer viajar? Vamos entrar numa aliança. Quer dizer, chamamos de terceirização da fé. Enquanto a Bíblia diz que Jesus é o único intermediário entre Deus e os homens, o profeta passa a ser o teu intermediário. E eles ensinam assim, que Deus não ouve você, Deus ouve o teu profeta. Você tem que ter com o teu profeta para Deus ouvir o teu profeta. Depois Deus vai atender o teu pedido, porque o teu profeta pediu. Ou seja, tira Cristo do meio, o profeta entra no meio, ele é o intermediário. Eles voltaram a costurar o véu que se rasgou do alto a baixo. Esses chamam esses rema, esses profético, esse sacerdócio que estão a chamar aí. Então, esse jovem Josué Mauete Júnior precisa de conselheiros. Alguém mandou para mim, não só esse que está aí, essa foto. Alguém mandou para mim essa foto assim, fez um print e mandaram para mim. A pessoa mandou para mim por duas figuras que estão aí, Pastor Jorge Batista e comentário do Pastor Sadraque. Vocês sabem que o Pastor Jorge Batista é um ícone em Angola dos pregadores, com seu irmão mais jovem, que é o Sadraque Manuel Fonkenda, que comenta assim, grande é a responsabilidade de Josué Mauete Ministério. Por ser grande a responsabilidade do Josué Mauete, é que deviam aconselhá-lo a sentar para aprender, porque se o pai passou a responsabilidade para o filho, para conduzir o destino da MER, então MER já deixou de ser apenas uma denominação. MER engloba todas aquelas igrejas e ministérios que têm documento pela MER, porque no documento você passa a ser uma congregação. É isso que ficou em Angola. Para não entrar também nessas questões de plataforma, porque eu sei bem como é que começou essa questão de plataforma, por causa do governo, do partido que começou a ameaçar de fechar as igrejas que não estão legalizadas, criou-se plataforma. O próprio José Du tinha mandado criar plataforma aí dos reverendos Wambo, criou-se muitas plataformas. Mas antes de se criar as plataformas que o próprio governo manda criar, já o MER já estava a disponibilizar documento para as pessoas terem que dar dízimo de dízimos, depende do acordo que você vai fazer, do pacto ou da aliança que você vai fazer lá. Você vai dar 100 mil mês, você vai dar 200 mil mês, você vai dar 300 mil mês e por aí fora. De acordo com aquilo que eu falei, que aquela Rebeca feiticeira, você pode aceitar Jesus na tua vida como Senhor Salvador, se você não fazer aliança, você está arrebentado, está gatado, está arranhado. 2. Você pode ter poder de conhecimento, pode ter poder, se você não tem dinheiro, você está arrebentado, está arranhado, está gatado. 3. Então significa que as pessoas têm que sentar com o jovem, porque agora o pai ele passou a responsabilidade de liderar uma igreja muito grande, com mais de 50 sub-igrejas, que eram igrejas autônomas, que submeteram-se como congregação, que primeiro colocam a placa da MER, para poder ter o documento. Vocês estão a entender? Mas o problema é que quem vai chamar a atenção ao jovem, se todos estão a depender do documento de agora, que ele agora vai ser o responsável? Lhe passaram. E além só de jovem que vai ser o responsável, é que esse ministério profético está tão abrangente que as pessoas, e tudo vocês me mandam, as pessoas me mandaram um vídeo, olha o profeta do Ghana, as pessoas estão a me mandar mensagem,
no WhatsApp a dizer: eu sou admirador do pastor Jorge Batista, ele que agora está a trazer profeta, porque as pessoas sabem o que esse ministério profético está a fazer, as pessoas sabem. Quem não viu isso, assiste o meu live de ontem, as pessoas sabem o que esse ministério profético, as pessoas estão a ficar já decepcionadas. E as pessoas estão a dizer: mas como? Uma pessoa cheia de conhecimento para dizer que esses jovens profetas te entram na mente, você começa a ver que é algo normal, fala: não, esse ministério da excelência, ele vai vir para impactar a igreja, vai vir para afetar a igreja, o ministério está travado, vai se abrir, dinheiro vai chegar, e não sei o que, porta do casamento, tem que fazer aliança. Esses profetas só ensinam isso. Eles não ensinam o Novo Testamento. Só vão te buscar. Porque no Novo Testamento vai te mostrar que Jesus já fez a grande aliança e você foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em locais celestiais em Cristo Jesus. Eles vão te buscar quê? Vão te buscar ensinamentos aí do Antigo Testamento, das alianças. Eu falei aqui de Jacó que fez aliança e não sei o quê. Mas é importante vocês saberem que, ainda que eu dê exemplo de Jacó, e na Bíblia vocês têm passagens normativas e descritivas. Descritivas é o registro daquilo que aconteceu. Nem tudo o que aconteceu do Oséias ir lá, ou do Jacó falar que eu prometo, não é normativo, é descritivo, ou seja, é um registro de algo que aconteceu para o teu conhecimento. Não é para você fazer disso uma doutrina bíblica. Eu falei que você, uma pessoa pode fazer um acordo com Deus, mas isso aqui não é uma doutrina, o pastor não faz isso. Isso é cada um tem que sentir da parte dele que ele vai fazer com Deus, uma promessa que ele vai fazer a Deus. Deus, isso. Mas isso não é fazer disso um pacto oficial da igreja, uma doutrina, colocar a igreja nessa dependência dessa doutrina. Isso é um erro grave, um erro crasso. Então, vocês que estão assistindo, eu sei que muitos não comentam meus lives, mas estão aí, estão a me ver. Muitos assistem depois de eu sair, para não dar muita bandeira. Então partilhem, façam chegar o live ao pastor Jorge Batista, façam chegar o live ao profeta Josué Mauete, tem aí a Fatade, tem aí a Metodista, tem aí a Batista, tem aí no Lubango, e tem hoje em Angola, já tem algumas, olha, tem agora abriu livraria da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, abriu, então ninguém mais tem desculpa para não ler, para não estudar, para não sentar. Mas o grande problema da Angola não é isso, não é sentar, não é estudar, porque eu conheço pessoas que foram na Fatade, então entraram na Fatade com o profético. O problema das pessoas é achar que a teologia é um mero conhecimento científico e humano. Eu preciso mesmo de ir comprar cabrito, enterrar, porque eu quero power, eu quero... ai. Partilhem, vocês estão a assistir, partilhem esse live, façam chegar a quem de direito. Jovens precisam sentar. Nós não somos arrogantes e nós não somos armados que sabemos. Nós estamos aqui dispostos para ensinar, para cooperar. O problema é o orgulho dos jovens em Angola e principalmente aqueles que estão a pegar um pouquinho de dinheiro, que acham que não. Em Angola é assim: quem é ele? Quem é que eu vou lhe ouvir? Tem que? Tem que? Quando falam tem que, é dinheiro. Estragaram o evangelho de Jesus. Enquanto Jesus estava preocupado em ensinar as pessoas o lado espiritual, místico da coisa, a espiritualidade, como está a dizer o Carrango, espiritualidade na prática, e dizendo que os bens materiais são secundários, priorizem as coisas de Deus, o reino de Deus e a sua justiça. Isso são demais coisas, isso é resultado do acréscimo. Agora outros estão a vir buscar à noite. Você imagina já, eu estou aqui, se eu conto que ainda não fui no profético, à noite também vem com guerras astrais, batalha espiritual, e eu tenho que gritar fogo, sangue. O meu amigo não gosta dessa expressão do fogo, mas eu lhe falei, eu grito aqui fogo. Em nome de Jesus. Você imagina se eu estou a entrar em embalos, em luta, imagina aquele que está ali enterrar cabrito, está a vir buscar, que eles vão me arrastar, vamos, receba, sabe. Esse é o meu lado meio humorístico, mas estou a falar de coisas sérias. Essa é a doença na qual a igreja em Angola se encontra. Se as pessoas não têm coragem de falar no live, eu estou aqui como vosso irmão para vos falar, para vos alertar que essa situação não está boa, essa situação está mal.
Para não presumirem de vocês mesmos, assistam todo live, pegam Bíblia, vão no livro de Hebreus, vem tudo que eu falei, confirmem. E termino com essa passagem de Paulo. Por acaso me fiz vosso inimigo por vos falar a verdade? Certamente que não. Deus em Cristo vos abençoe. E amanhã estaremos juntos para mais outro live.